Cara, não sou a favor de vingança. Não, eu não me vinguei, eu não fiz nada, só existi. Eu sou o Evandro Xoxin, o arroba Minxoxin no Instagram. Estou aqui com o Isbole, o arroba Isbole no Instagram. E temos, claro, o nosso perfil oficial e não verificado, que é o arroba mais uma semana. E hoje vamos comentar sobre os eventos que aconteceram do dia 6 de novembro de 2021 até o dia 12 de novembro de 2021. Nessa semana, Arcane, série inspirada em League of Legends, bate recorde histórico de Round 6 na Netflix. Filho de Kareem Abdul-Jabbar, lenda da NBA, é sentenciado a 6 meses de prisão por esfaquear vizinho. Sony corta a produção do PlayStation 5 por falta de componentes, diz a agência. E aí, Isbole, mais uma semana? Mais uma semana, Xoxin, uma semana aí de retornos, de pessoas aí praticando esportes, de pessoas planejando aulas, de pessoas sem saber direito como é que funcionam as dinâmicas sociais e também ficando um pouquinho felizes com coisas que acontecem com quem sacaneia o coleguinha. E é basicamente isso, né? Uma semana bem intensa, extremamente corrida, então as coisas se atropelam num monte de coisa em um curto espaço de tempo e só estamos muito cansados. É uma semana agitada, eu diria. Então, como de praxe, por favor, aí fala pra mim o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer na sua semana. Beleza, bora lá então. Cara, essa semana aí eu fiquei meio que enfurnado, né? Como já tá sendo previsto aqui desse meu período em Marechal Cândido Rondon. Eu fiquei aqui no meu quarto basicamente a semana inteira preparando aulas e dando aulas tanto aqui, né, no remoto, quanto indo ali pro campus, né, aqui de Marechal, pra dar as aulas aqui pro pessoal. Então a semana foi já completa, dando aula todos os dias. Foi corrido, né? Foi bem cansativo. Ontem, né? Na quarta-feira já tava bem cansado, porque eu tinha vindo de 2 noites com a noite inteira, né? De aula cheia, né? Segunda e terça. Aí quarta-feira foi o primeiro horário só, mas daí eu já tava, né? Cansado. Aí ontem, quinta-feira, chegou assim no terço final, né? Da aula do primeiro horário, já tava batendo aquele cansaço. No meio, assim, da segunda aula, já tava minhas forças nas últimas. E eu preciso ter mais um restinho de energia pra fechar ainda sexta-feira agora. Eu também tenho aula a noite inteira. E aí, pelo menos, fim de semana vai ser um pouco mais tranquilo. Essa semana, porque na próxima semana eu não tenho aula na segunda pelo feriado, mas eu vou ter aula sábado o dia inteiro. Só que não vamos nos adiantar pra isso, porque isso fica pro próximo relato. Aí, no restante do tempo, eu comentei, né, que tive aula, né, já os horários completos aqui. Então, uma das minhas amigas, né, que fez doutorado comigo, ela é professora efetiva aqui do campus. E aí, ela tinha chamado, terça-feira, né, nós dois temos aula, então antes da gente ir, vamos ali na padaria, né, tomar algum café e tal, antes de começar a correria, né, que é a noite inteira pra nós dois dando aula. Então ali a gente vai, né, troca uma ideia, tudo ali, e daí a gente já sobe pra universidade. E aí, né, tanto cumprimentando ela, quanto cumprimentando outros professores e tal, eu só achei um tanto, sei lá, estranho, né, porque o protocolo social em condições padrões é o quê? Você, né, dá o beijinho, assim, de se cumprimentar e tal, né, uma pessoa, né, numa relação mais informal. E é meio zoado dar aquele meio segundo de travado, tipo, qual que é o protocolo social agora, né? Aí vai só no fist bump ali, e aí segue a interação. Poderia ser uma possibilidade de reflexão isso, né? Que com o zoado, tá, assim, os protocolos sociais ultimamente, mas eu decidi não falar sobre isso. Daqui a pouquinho vai chegar o que vai ser minha reflexão. E aí, né, o restante do tempo foi só zoado, né? Por essa correria toda, eu tô voltando a meditar. Eu meditei a maior parte dos dias, não foram todos os dias, mas já é um retorno. E exercícios físicos foi praticamente todos os dias, não foram todos, mas também tô voltando ao ritmo aí. Ainda não encaixei aquela rotina, né, pra ter o horário certinho, pra já ir no automático, mas estou em processo, né, que vou me habituando aos poucos. E aí, o último evento, que vai ser de onde vai partir minha reflexão, é o fato de que eu não me senti mal por eu não ter me sentido mal com uma tragédia, assim, né, com um evento chato, assim, aconteceu com uma pessoa que me sacaneou recentemente. Mas eu vou falar mais disso daqui a pouco, eu vou desenvolver mais essa história, porque no momento eu devolvo a palavra pra você, fazer o relato da tua semana. Muito bem, cara. Então, a minha semana ela foi bem agitada. Começando cronologicamente, no sábado, eu fui jogar vôlei com meu amigo Lucas, amigo Noé. Fui jogar vôlei com ele e com outro amigo que ele tem também. Eles têm um grupo que joga todo sábado em um ginásio aqui da cidade. Eles alugam gratuitamente, né, uma quadra de domínio público ali, e a gente foi jogar. E, cara, fazia muito tempo que eu não jogava, e eu me
diverti pacas, assim. A gente jogou basicamente das 4 horas, 4 e meia, até umas 7 horas, assim, ininterruptas, porque não tinha time, não tinha time reserva, não tinha nenhum tipo de reserva, na verdade. A gente teve que buscar algumas pessoas que estavam ali ao redor da quadra, que queriam jogar e tal, porque tinha vaga sobrando. Foi divertido e tal. Esse é o motivo, inclusive, da minha reflexão. Seguindo daí, no sábado, né, eu fui jogar o vôlei, e aí eu fui pra casa da Bela, ficar junto com o Pedrinho e com ela, né? A Bela foi tocar na noite de sábado. E aí enquanto eu estava sozinho em casa, né? O Pedro já tinha ido dormir. Enquanto eu estava sozinho na sala, eu assisti Arcane, que foi inclusive a notícia desse meu episódio, que é a série baseada em League of Legends. E cara, assim, parabéns. Mesmo quem não conhece nada do universo, assim, é uma série dividida em 3 atos e eles exibiram o primeiro ato, que são 3 episódios. O segundo ato vai ser exibido, na verdade foi exibido, né, nessa última sexta, pra você que tá ouvindo, né, o episódio saiu no domingo, então na sexta-feira já foi liberado os 3 novos episódios, que é o episódio 3, 4 e 5. Oh meu Deus, o 4, 5 e 6, tô maluco. Cara, assim, recomendo muito. Eu não sei se a gente vai ter feedback ou não, mas eu já tenho preparado a indicação. Me diverti bastante, assim, cara. Foi uma das poucas... Porque geralmente o que tem acontecido nos últimos tempos é que quando eu vou assistir um filme, alguma série, eu assisto um episódio ou assisto metade do filme e eu durmo porque eu tô muito cansado. Ainda mais depois de ter praticado um esforço físico tão grande, né? De 3 horas ali jogando vôlei. Eu achei que, cara, eu ia começar o primeiro episódio e ia dormir. Porque o primeiro episódio ele foi liberado às 11 horas da noite, né? E quem dera, cara, eu fiquei acordadaço, assim, do início ao fim dos 3 episódios. Foi incrível, cara, foi bem legal mesmo. Aí, começando a semana, passamos o domingo mais tranquilos e tal, eu, a Bela e o Pedro. E na segunda-feira começaram as minhas apresentações de trabalho. Eu tive basicamente 3 apresentações na semana, todas elas eram pra ser na terça. Na segunda e na terça. Então, segunda-feira a gente teve o trabalho que a gente mais tinha se empolgado pra fazer, né? Que era uma apresentação de 20 minutos e que era um grupo com 8 pessoas. Nem todo mundo falou, a gente fez umas divisões e como a disciplina é Psicologia e Processos Criativos, a gente pôde exacerbar aí no que diz questão de criatividade, e eu acabei fazendo alguns poemas que narravam o artigo em questão, né? A gente tinha que trabalhar com o artigo, explicar o que era o artigo, sobre o que era e tal, os resultados dele, etc. E aí, em cada etapa da explicação do artigo, havia um interlúdio de um poema em que eu narrava, fazia um resumo em forma poética, digamos assim, com rimas fáceis, assim, nada muito complicado. O pessoal gostou bastante, foi bem legal. Eu gostei de ter apresentado também. Na terça-feira eu teria 2 apresentações. Uma que era pra falar sobre uma entrevista que a gente fez com a psicóloga do Pedro, só que por conta do tempo da aula a gente acabou não apresentando, então vai ficar pra terça-feira que vem. Eu tinha uma apresentação também sobre o trabalho de linguagem, que era uma atividade bem bobinha, pra falar bem a verdade, que era pra apresentar argumentos contra ou a favor de algum tema polêmico. O tema que a gente acabou sendo sorteado foi a favor do aborto, então eu falei alguns argumentos ali bem rápidos e foi tranquilo. Nessa terça-feira, inclusive, foi basicamente o dia em que meu joelho estava ok. Como eu tinha falado, eu joguei vôlei o final de semana, no sábado, e aí as minhas pernas ficaram bem cansadas, né? Porque como eu faço musculação, eu acabo não pulando, né? Não trabalhando tanto as minhas pernas, digamos assim, nessa questão mais esportiva, né? Então, as minhas pernas estavam doendo, assim, mas, sabe, aquela canseira de exaustão física. Até a segunda-feira ali, ela tava ok, sabe? Já tinha passado boa parte da dor física, só que o meu joelho, ele começou a ficar mais lesionado, assim. Eu não tava conseguindo dobrar ele direito, ele tava doendo bastante e tal. E aí... Mas eu consegui alongar ele e tal, normal. Aí, na segunda-feira, ele tava meio ruimzinho, mas eu falei, não, vou ver. Se amanhã ele estiver pior, eu vou marcar um médico. E aí, na terça-feira, ele acordou, tava quase que a mesma coisa, assim, tinha piorado um pouquinho só, quase imperceptível. E eu falei, vou ligar e agendar um orto, né, e tal. Marquei uma consulta com o orto pra quinta-feira. E aí, na quarta pra quinta, aí fudeu de vez, cara. O meu joelho tinha inchado. Eu tinha ido na Bela depois da aula. E aí, cara, o meu joelho ficou inchadaço, assim. Ficou uma bolona. E eu não conseguia pisar, não conseguia andar direito, assim. Eu ficava mancando sem dobrar o joelho. Tava horrível. Pra dirigir foi um parto, né? Porque daí eu saí da Bela pra ir pra casa. Eu até pedi pra ver se meu pai podia passar ali na Bela pra pegar o carro e tal. Mas ele tinha reunião. E eu falei, vou tentar dirigir sozinho, cara. Doeu pacas, assim, o caminho inteiro. Mas consegui chegar em casa e tal. E aí,
cara, tava doendo muito. Eu falei, cara, assim, sem condições. Eu não consigo fazer nada, sabe? Só consigo sentir dor e agonizar aqui. Então eu vou tentar adiantar. E aí eu tentei falar com a clínica responsável pra adiantar o horário. Tanto que assim, eu não conseguia dormir de dor, sabe? Não foi da tipo, eu acordava de pouquinho em pouquinho. Teve momentos assim que eu acordava e eu ficava tipo um tempão sem conseguir dormir porque eu ficava sentindo a dor. E aí nesse dia, inclusive, eu acordo geralmente umas 7h10 da manhã, né? Pra ir pra casa, tomar banho e tal, ir pro trabalho. E aí nesse dia em questão eu acordei umas 6 da manhã, eu não conseguia mais dormir porque tava doendo. E aí eu tentei adiantar com a clínica falou, tem um horário às 2h10. Eu falei, tá, agenda aí então pra mim esse horário que eu vou o quanto antes. Só que, cara, começou a doer tanto, e aí meu pai olhou e ele sofre de gota. E ele falou, olha, provavelmente isso aí é gota, hein, pelo jeito que tá e tal, né, eu já tive, eu tenho, né, na verdade, ele tem constantemente. Agora ele tem menos crise, porque ele cuida mais da alimentação e tal. E aí ele falou, vai no doutor tal lá, que ele que tratou do meu e tal, de repente ele te ajuda. Eu falei, cara, vamos lá, eu tô desesperado pra fazer qualquer coisa. E aí eu fui nesse doutor de manhã, às 7 horas, 8 horas, né? E aí foi um encaixe, né, cara? Só tinha velho, basicamente, no consultório. E aí lá pelas 10 e pouco eu consegui entrar no consultório pra fazer a consulta de fato do encaixe. E aí ele olhou e falou, olha, tá feio mesmo e tal, provavelmente é gota mesmo, né? Você tem um histórico. Daí eu tinha baixado o meu histórico, né, de últimos exames, que eu faço regularmente. E aí ele já viu, né, que meu ácido úrico é bem, bem alto. Eu já tinha atingido o pico de 11,9, 11,4, alguma coisa assim. E aí ele falou, olha, a gente tem duas opções aqui. Primeira, eu posso te dar medicação, você começa a tomar alguma coisa e aí vai diminuir o inchaço e tal, daí depois a gente faz exames e tal e vai pra frente. E aí ele falou, ou eu posso fazer uma pulsão aqui, então eu vou enfiar uma agulha aí na tua parte inchada, vou tirar o máximo de líquido que eu conseguir, já vou injetar uma medicação direta aí e vou te recomendar uma medicação pra ele não inchar tanto e a gente já manda pra análise esse líquido que eu vou tirar. Só que vai doer pacas. Assim, ele falou, vai doer muito mesmo, porque ele, assim, quando ele encostava no meu joelho eu já sentia tipo uma dor, sabe, agonizante. E aí ele falou, essa dor que só de eu ter examinado que você já sentiu, eu vou apertar tudo isso pro líquido sair. E aí eu lembro que eu realmente foi tipo uma daquelas dúvidas cruéis, sabe? Tipo, ou eu sofro por mais tempo com essa dor, né? Até a medicação começar a fazer efeito, ou eu sinto uma dor lancinante agora e pelo menos já dá uma aliviada pra conseguir viver. E aí a minha decisão foi, não, beleza, cara, enfia a agulha aí, vamos tirar tudo isso, foda-se, vai doer, eu vou aguentar e é nóis. E a verdade é que, como ele falou que ia ser tão terrível, eu não achei tão terrível, sabe? Eu acho que ele criou tanta expectativa de que essa é a pior dor do mundo que isso me ajudou a falar, tá, ok, assim, não foi bom, doeu bastantinho, mas não foi tão terrível quanto eu estava imaginando. E aí eu fui mancando até o laboratório para levar a minha agulha com aquele líquido amarelo que tinha saído do meu joelho, deixei ali e tal, e a medicação eu só poderia tomar a partir de hoje, né, na sexta-feira, porque eu precisava fazer outros exames de sangue, e se eu tomasse a medicação ia alterar o exame, não ia servir de porra nenhuma. Então hoje de manhã eu acordei às 6 da manhã, fui até o laboratório para fazer a coleta. E aí já comecei a medicação hoje às 8 horas da manhã. E, cara, a verdade é que assim, ele tá melhor, sabe? Eu não consigo dobrar. Eu não chego em 90 graus com o meu joelho dobrado. Mas cara, eu tô relativamente satisfeito com tudo. A Bela veio aqui ontem, então a gente ficou assistindo uma série. A gente assistiu O Assassino das Castanhas, O Homem das Castanhas, alguma coisa da Netflix também, que foi legal. E basicamente isso encerra a semana, por isso que a gente tá gravando em um horário um pouco diferente, né? A gente costuma gravar a partir das 4 horas. A gente tá gravando exatamente 3h35 nesse momento. Então é isso, essa foi a minha semana. E aí a minha reflexão vai ser sobre o vôlei especificamente. Mas antes disso tudo eu vou passar a bola pra você, Esbole, porque eu me alonguei bastante. E, por favor, faça a sua reflexão. Beleza, bora lá então. Cara, então, a minha reflexão ela vem desse evento que eu acabei notando, né? Foi talvez na quarta-feira à noite, que eu comentei no episódio 140, né? Que uma pessoa tinha me sacaneado recentemente. E assim, antes de tudo, deixa eu só fazer um disclaimer, né? Que eu não desejo mal para as outras pessoas, só que eu não vou mentir que eu achei justo a pessoa se fuder um pouquinho, né? Porque ela, como eu falei, me sacaneou e eu, né,
tava sendo responsável ali por fazer cuidar de umas estratégias ali de anúncios dela. E ela tinha se queixado do antigo cara que fazia isso pra ela, que ela não confiava, né, muito nele. E acabou que era o maluco que tava cuidando, voltou, né, a tratar com ele. E aí acabou que deu um problema nos anúncios. E eu não sei, né, no fim das contas, né, se foi um sucesso. Eu não torço pra que tenha sido, como eu disse, não tô aqui querendo desejar o mal pras pessoas. Só que eu só acho curioso, assim, não é digno assim, eu ter me sentido dessa forma, mas cara, o podcast é o meu relato, né, de como eu me sinto, como que eu vivencio as coisas e sei lá, cara, eu só fiquei com esse pensamento de que eu realmente acho que as coisas, assim, coisas boas acontecem quando você não sacaneia os outros. E da mesma forma que eu também acabo acreditando que, assim, as coisas, né, o universo, seja lá o que você acredita, dá um jeitinho de te fazer se fuder um pouco. Então, sei lá, cara, eu só fiquei com esse misto de sentimentos, que não era um sentimento bom, não era nobre, nada do tipo. Porém, eu não vou mentir que eu achei, pá, legal, né? Eu achei um pouco aí de justiça por você ter feito as coisas que você fez e, né, que bom. Sinta um pouco aí de dissabor com as coisas. Sei lá, só achei curioso a forma como eu me senti. Não é bonito, mas eu me senti assim. Não me senti mal por não ter me sentido mal com essa questão toda. Saquei. Cara, não sou a favor de vingança. Não, eu não me vinguei, eu não fiz nada, só existi. Não, mas existe mas não tô dizendo... Na verdade, assim, às vezes eu até sou a favor da vingança, porque eu ia falar assim, a vingança não no sentido de um ato de vingança, mas no sentido de que o universo vai se vingar, sabe? Mas aí basicamente é um karma, e eu sou a favor do karma mesmo, então você planta aquilo que colhe, então é isso aí. E assim, sabe o que é o foda? A gente já gastou a palavra karma aqui nos títulos, tem que achar outra palavra pra esse episódio. Cada um com as suas palavras, minha palavra é fácil. Cara, então, por a gente já ter falado sobre o karma em algum momento aqui no podcast, basicamente eu mantenho, provavelmente, eu não lembro exatamente o que eu falei na época, né, mas provavelmente eu mantenho a mesma percepção de que é isso, cara. O que dá pra eu acreditar assim é no karma. Faça coisas boas acontecem. Se não acontecerem, tudo bem, né? Você não tá fazendo por isso. E se você está fazendo coisas ruins, pode ser que coisas boas aconteçam com você, mas eventualmente o universo vai te cobrar, de alguma forma ou de outra. Então, paciência, né? Isso é tudo que eu posso colaborar com você. Beleza, então vamos falar do teu joelho agora. Não, do meu vôlei. Do teu vôlei, essa é a minha reflexão. Exatamente. Bora lá, então. Isso. O vôlei... Então, cara, basicamente assim, a minha reflexão é sobre o quanto eu me senti nostálgico no vôlei. Foi uma mistura, cara, muito... Eu não gosto de falar dessa forma, mas assim, foi uma mistura muito louca de sentimentos, sabe? De muitas coisas acontecendo, muitas lembranças vindo ao mesmo tempo, enquanto eu jogava, a transpiração e tal, a alegria, a empolgação que eu fui tendo durante o jogo. Foi bem maneiro, né? Porque no começo eu não conhecia ninguém, o pessoal já tava na quadra e tal, eu só entrei em um time, e aí fiquei tipo, vamos conhecer o pessoal aí, né, ver como é que cada um joga e tal. No começo eu tava nervoso, demorou um tempinho assim até eu entender a força da batida na bola, sabe? E assim, é legal porque eu cheguei pra me divertir, sabe? Então tinha uma galera ali jogando e assim, tinha uma galera que era muito ruim, sabe? Eu cheguei, né, eu já tava com a minha roupinha de esportista, né, aquela camiseta que não acumula muito suor, que não pesa muito suor, camisa sei lá como é o nome do tecido, de esportes no geral, um shorts da Adidas, também bem levinho e tal, e meu tênis de saltar e tal, aí de repente eu entrei no time, aí eu olhei uma mina, ela tava tipo, sei lá, de camisa nerd assim, com uma calça jeans e um All-Star, sabe? Eu tipo, gente, como assim? O que tá acontecendo? Será que eu sou muito louco, muito preparado e tal? Mas aí eu fui vendo que tinha um pessoal que tava meio assim, mas tinha uma galera que tava realmente... tinha ido pra jogar e tava mais ou menos no mesmo estilo. E era engraçado, porque tinha um pessoal que era muito ruim, mas eu não me importava com isso, sabe? E eu comecei a refletir de que, cara, a verdade é que pra mim, assim, de uns tempos pra cá, eu meio que... eu parei de ser um competitivo tóxico, sabe? Eu não deixei de ser competitivo, tipo, eu quero jogar, eu quero ganhar. Mas eu não vou ficar puto, ficar bravo se eu estiver perdendo, ou se alguém cometer um erro e tal. Eu vou achar engraçado, porque, tipo, acontece, sabe? E vou me divertir da forma que é possível.
em alguns momentos entrou, tipo, um piá e uma mina, assim, que eles nunca tinham jogado, mano. Eles literalmente nunca tinham jogado. E aí eu fui, tipo, faz assim e tal, que é melhor. Mas, cara, era batata. Eu jogava a bola num deles, sabe? Tipo, eles se assustavam, jogavam a bola pra cima, sabe? Era muito, muito engraçado. E aí foi maneiro. Em alguns momentos eu me empolguei muito. Por exemplo, no último jogo, nosso time, ele tava tipo, 15 pontos atrás, né? Porque a gente tava jogando com esses dois. E aí eu falei, não, gente, a gente vai virar agora. Vamos virar. E aí eu comecei a, sabe, ser aquele cara empolgado, o líder empolgado. Assim, vamos, time! Vai! E aí, cara, a gente foi encostando. Eles estavam 24, né? 24 a... Ah, não tava 24... 24 a 9. 15 pontos. 24 a 9, assim. E aí a gente começou a fazer ponto seguido, assim, ponto seguido. De repente tava 24 a 22, assim. E daí todo mundo... Nossa, daí eu só, tipo... Vamos, falta 10, falta 9, falta 8, falta 7. E aí fui gritando. E aí, quando tava 24 a 22, aí a bola veio... Eu peguei altas bolas. Aí uma bola veio pra mim, eu tentei cortar e eu errei. Daí a gente perdeu. E foi tipo, sabe? Eu não fiquei puto, tipo, nossa, que merda, perdemos, não sei o quê. Eu fiquei tipo, gente, foi mal, assim, tentei. Achei que ia dar, não deu, é isso, é nóis. Tô feliz que a gente pelo menos chegou tão longe aí nessa partida. E eu acho que é isso, é tanto uma reflexão sobre o quão divertido foi, o quanto me lembrou da minha infância, quando eu jogava vôlei no colégio, e o quanto eu tenho mudado a minha percepção, sabe? Que eu era super competitivo e tal, e pelo menos no esporte ou nessas brincadeiras, eu deixei um pouco de lado. Na verdade, assim, eu poderia estender essa reflexão um pouco mais, porque eu não vou estender mais. Só vou deixar isso aí, Sbole. O que você tem pra contribuir com tudo isso? Tá, vamos lá. Cara, o que eu posso complementar é que eu fiquei, assim, pensando no teu relato. Uma consideração que é relativamente comum do Bola Presa fazer, que é meio que é recorrente pessoas, assim, perguntando, né? Mandar ou perguntas no Both Things Played Hard lá pra eles, sessão de perguntas e respostas, ou no ao vivo, né, na pré-gravação no YouTube e tal, interagindo com eles. Perguntando assim, né? Falando, a pessoa tá começando a acompanhar a NBA e perguntando, mas como que eu faço, assim, pra, né, eu preciso escolher um time pra começar torcendo, né, o que eu faço? Tô começando agora, que eu acho legal, mas eu queria saber, né, como que eu aproveito da melhor maneira o esporte. E eles, né, o discurso padrão deles é que, cara, tem várias formas, tem várias camadas que você pode acabar escolhendo pra experienciar, né, pra apreciar o jogo. Você pode escolher torcer pra um time, você pode escolher não torcer pra time nenhum, você pode escolher torcer pra um jogador, e você vai acompanhando a trajetória dele em várias equipes, você pode assistir o jogo e só assistir cada dia um jogo diferente, numa equipe diferente. Você pode olhar pela camada de apreciar a tática. Aí no começo você não entende nada de tática, você aprecia outras coisas. Você aprecia, sei lá, o aspecto mais estético das enterradas, das bolas de 3 pontos. E aí você vai, né? Cada pessoa tá num momento diferente. E aí, né, eu imagino que no jogo aí, né, do teu caso, também, cada pessoa ele tava querendo tirar alguma coisa de diferente ali. Tinha gente que tava querendo jogar pra competir, né, pra vencer ali. Tinha gente que tava só, às vezes, querendo curtir a vibe do ambiente, tá cheio de gente ali, unido por uma mesma coisa. Aí outros estavam só, sei lá, querendo brincar. Outros estavam querendo conversar, né, querendo rever outras pessoas. E aí, meio que isso, né, assim, são só diferentes formas de se apreciar, né, de viver uma experiência. E todas elas podem estar certas. Depende de como você vai olhar pra isso. É isso aí. Assim, é legal você comentar sobre isso, porque eu acho que aqui no Brasil, como o esporte mais conhecido é o futebol, e como sempre tem essa tradição de desde pequena, a criança nasce, vai ser palmeirense, vai ser São Paulino, porque é meu filho, daí, o tio comprou uma camisa do Santos pra dar pra ele, então agora ele vai ser santista, não sei o quê. É engraçado, né, como o esporte, eu sei que não tem nada a ver com a reflexão, mas enfim, como o esporte ele é realmente influenciado culturalmente desde cedo, né, porque eu particularmente, eu amo futebol, mas eu não gosto de assistir Campeonato Brasileiro justamente por causa disso, porque é uma torcida, tipo, desenfreada pelo time, uma torcida meio doentia, sabe? E o que eu amo no futebol não é a torcida, o que eu amo no futebol é o futebol, sabe? O futebol bem jogado, as táticas, né, que nem você tinha falado. Eu, por exemplo, eu tenho afinidade com alguns times, mas cada jogo de futebol eu assisto muito eu quero ver o espetáculo, eu quero ver o show, quero ver a tática, quero ver os nomes conhecidos, os bons jogadores, sabe? Fazendo o que eles fazem de melhor. Mas enfim, é só um complemento, porque agora tá na hora da Sessão Mais. Então,
mais um feedback ou mais uma indicação? Temos feedback? Não temos feedback, então a gente vai ter que... Deixa eu olhar no meu WhatsApp aqui. Deixa eu olhar no WhatsApp. Não temos nenhum feedback aqui no WhatsApp também. Então vamos ter que de mais uma indicação. Como eu adiantei anteriormente, a minha indicação de hoje vai com certeza definitivamente para Arcane, a série que está com 3 episódios. No momento que você está ouvindo isso, já vão existir 6 episódios disponíveis na Netflix. Se você nunca jogou League of Legends, se você não sabe nada sobre o jogo League of Legends, se você nem sabe o que é League of Legends, você pode assistir tranquilamente, cara. A animação, ela é muito bonita assim. Ele é um 3D renderizado de uma forma de pintura, cara, que é, nossa, eu achei assim, tipo, muito lindo. Você pode assistir dublado, a dublagem tá, tipo, excelente, tá, tipo, muito boa mesmo. E a história, cara, ela é, assim, agora falando como um longínquo escritor, né, ou pelo menos alguém que estudou bastante sobre técnicas de escrita, de roteiro, essas coisas, cara, o roteiro dela é muito bom. Primeiro porque eles planejaram fazer em 3 atos, então, tipo, esse ato, se você assistir só esse ato e nunca mais assistir, a história vai ter se encerrado pra você de uma forma legal, sabe, uma forma boa. E, cara, é muito interessante ver como as coisas são bem amarradinhas, sabe, por exemplo, toda a história do Arcane, ela se passa por causa de um evento, sabe, esse evento desencadeia um monte de coisas, que daí depois vão se encontrar novamente. Cara, é muito bom. Muito bom mesmo, assim, o roteiro é primoroso e a arte, pelo menos pra mim, né, claro que aí é tudo um gosto pessoal, mas a arte da animação, assim, também pra mim tá fenomenal, cara, fenomenal. Então, vou dizer aí, ó, 10/10, 10/10 de animação. Pra variar, eu não conheço essas suas indicações, então... Inclusive, peraí, deixa eu só fazer o último complemento, por favor. Que a abertura dela é uma música exclusiva feita pra Arcane do Imagine Dragons, cara, então... Vale a pena. Saquei. Eu reforço minha consideração que eu estava desenvolvendo, que eu não conheço, mas aí fica, né, a sugestão aí para os ouvintes que se interessarem, vão atrás. E é isso que eu... Inclusive, não estou mais assinando Netflix, então eu estou assinando HBO Max, e estou assinando Prime Video, e estou assinando Disney Plus. Então, eu estou na concorrência apenas. Então, fica aí, né, a sugestão para quem está no serviço de streaming do N Vermelho. Isso aí. E aí, você tem uma indicação ou a gente vai para... Pelos recadinhos? Não, vamos recadinhos, porque senão eu sou editor, vou ter que depois arrumar coisa pra cortar, porque já passamos dos 30 minutos aqui no Bruto. Então, se você quiser mandar pra nós um feedback, olha como a gente tá triste sem feedback, você pode nos encaminhar um e-mail no emaildasemana@gmail.com, repetindo, emaildasemana@gmail.com. Se você quiser mandar uma mensagem um pouquinho mais pessoal, você pode encaminhar nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é o @minxoxin, é o meu mesmo, ou você tem o dele, que é o @sbole. Se você não sabe pra qual dos dois você quer encaminhar o seu feedback, você pode mandar no nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais-uma-semana. Isso aí. A gente também pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, aos insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, se são mais mulheres, de que região do país ou do mundo as pessoas estão ouvindo a gente, a faixa etária e tudo mais. Então é legal, né? Dar um pouco mais de proximidade pra gente de quem tá aqui ouvindo nossas histórias, ouvindo nossos relatos, ouvindo o jeito que a gente vivencia as coisas e as diferentes formas que a gente vai experienciando aqui os eventos, né, para acompanhar, né, a nossa trajetória aqui há já quase 3 anos completos. E aí a gente também pede para as pessoas também espalharem a palavra do Mais Uma Semana, escolher um episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios, inclusive pode ser o episódio que a gente fala mais sobre karma, e aí manda para alguma pessoa, alguém que não conhece podcasts em geral, ou não conhece a proposta do nosso podcast em específico, talvez a pessoa goste, né, e acabe acompanhando a gente, e aí manda feedbacks e pontua no ranking 2021, mais uma semana de feedbacks, que não tem atualização neste episódio, não teve feedback hoje. Então, a gente pode encerrar por aqui, é isso? A gente dá aquele tchau agora? É isso aí, valeu, falou. Então, falou, tchau, tchau. Adeus.